Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, he set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, he set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Meus senhores, minhas senhoras, nós moramos nesta terra, como vocês podem ver, os céus, o mar, os animais proclamam a glória de Deus. Tem o dedo de Deus, nós podemos ver a complexidade do nosso corpo, a complexidade do mundo, o oxigênio que nós respiramos, a forma como o mundo funciona, a distância do Sol para a Terra, que se fosse 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, nada disto existia. Nós podemos observar que existe um Criador, existe alguém que trouxe isto tudo, desde a terra, o ser humano, os animais, tudo. As coisas visíveis foram criadas pelo invisível, pelo Deus eterno. Criou o tempo, criou a matéria, criou o espaço. Deus criou o homem para refletir a sua glória, a sua imagem e semelhança. E isto não fisicamente, não é apenas fisicamente, mas espiritualmente. O caráter de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. O homem foi criado para refletir Deus. Mas o homem, na sua rebeldia, escolheu se afastar de Deus. E Deus, Ele é amor, mas deixem-vos dizer, Ele é um Deus santo, é um Deus justo, que não tolera o pecado. A Bíblia nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Muitos daqui se perguntam: o que será de mim quando eu morrer? O que será de mim quando eu fechar os olhos? O que é a morte? Muitos se perguntam. A morte nunca esteve nos planos de Deus, mas nós, na nossa rebeldia, escolhemos a morte. O único que tem capacidade de dar vida é Deus. Tu hoje podes estar aqui a andar, podes pensar que estás vivo, mas tu sem Deus estás morto. Sem Deus estás morto nos teus delitos e pecados. E deixa-me te dizer, se tu confias no tribunal, se tu confias na polícia, se tu confias em todas essas instituições para fazer justiça, deixa-me te dizer, Deus é amor, mas Deus também é justo. E Ele tem que condenar o pecado. Ele tem que derramar a sua ira santa. Deus não tem prazer nos assassinatos, não tem prazer nas guerras, não tem prazer nas desgraças todas que nós vimos. Mas deixa-te dizer, muitas das vezes apontas dizendo: este presidente é pecador, este matou aquilo, este matou X. Mas deixa-te dizer, todos nós pecamos. Agora eu faço-te uma pergunta. Tu dizes que és uma boa pessoa, que fazes o bem, ok, mas se nós agora metêssemos aqui uma televisão com todos os teus pensamentos desde que nasceste, os pensamentos de hoje sobre alguma pessoa, inveja, ciúmes, a maldade no coração, deixa-me te dizer, da forma que tu dizes que vais para o céu com as tuas boas obras, não te esqueças das más obras, não te esqueças da maldade, não te esqueças da fornicação, não te esqueças dos ciúmes, da inveja, da fofoca. Isso tudo é maldade. E deixa-me te dizer, isso tudo tem que ser condenado. Tu pecaste contra um Deus eterno. A condenação é eterna. E deixa-me te dizer, estás a caminhar para a morte. E todos nós merecíamos a morte. Todos, não há um sequer. Todos nós merecíamos a morte.
E Deus, no seu grande amor, Deus no seu grande amor, para nos livrar. Deus não quer te livrar de doenças. Ele tem poder para livrar? Tem poder para livrar da pobreza? Tem. Mas Deus quer te livrar dos pecados, da condenação dos pecados. Porque todos nós pecamos contra o Deus eterno. E deixa-me te dizer, o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Deixa-me te dizer a verdade hoje. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Deus instituiu um caminho. Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que blasfemam, que chamam apenas de o carpinteiro, deixa-me te dizer, nesse carpinteiro despiu-se da glória de Deus. O Verbo encarnou, a palavra de Deus encarnou, andou entre nós, sem pecado. Em tudo foi tentado como nós. 100% Deus, 100% homem, em nada pecou. E deixa-me te dizer, Ele veio fazer isto para te salvar. Tu merecias o castigo, sim, mas Jesus despiu a sua glória para vir entre nós, para obedecer o Pai de forma ativa e passiva até a morte, e morte de cruz. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Sim, foram os romanos, foram os judeus, mas foram os nossos pecados. Porque o castigo do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar. E esse alguém não é um qualquer. Eu não sou capaz de pagar por ti, porque eu também sou pecador. Eu também pequei contra Deus. Os santos não são capazes. Padres, pastores, nenhum homem é capaz. Só o Deus encarnado. Ele tomou o teu lugar naquela cruz. Antes sequer de tu nasceres, Ele já te conhecia. Ele já sabia que tu ias pecar contra Ele. Já sabia que tu ias cuspir na cara dele. Mas ainda assim Ele escolheu ir para aquela cruz. Por mim, por ti, por todos. Mas isso não bastava. Ele ressuscitou. E a maior prova que Jesus é real, a maior prova que Jesus é real é isto. Porque quando Jesus é pregado, o inimigo das vossas almas se manifesta. O inimigo das vossas almas se manifesta. Porque Jesus é o único que tem poder para salvar. Vocês estão a observar? O inimigo se manifesta porque Jesus é o único que pode salvar. Ele hoje quer te dar a salvação. Ele hoje quer te dar uma vida nova, um novo nascimento. Jesus falou, a menos que tu nasças de novo, tens que nascer de novo para ver o reino dos céus. Tu tens que reconhecer que pecaste contra o Altíssimo e entregar o teu coração a Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Interessante, a coisa mais importante da vossa vida é vocês perceberem aquilo que foi feito aqui. É vocês perceberem aquilo que foi pregado aqui. Glória! Porque talvez tu tenhas passado por aqui e tenhas ficado por aí parado a ouvir e tenhas pensado, mas eu já conheço Jesus. Tu tenhas pensado, eu já fui batizado, já fui molhado com água, já fui crismado. Tu tens pensado, olha, eu já me ajoelhei, já orei para Deus e Ele não me deu aquilo que eu precisava. Ou se calhar, o que aconteceu foi que tu não percebeste, mas Deus te deu algo muito mais do que tu pediste. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Essa é a realidade, meus amigos. Jesus não morreu para te dar um carro. Talvez tu penses nisso, talvez tu penses, eu não preciso de Jesus porque eu já tenho uma casa. Talvez tu penses, eu não preciso de Jesus porque eu já tenho um carro. Eu não preciso de Jesus porque eu jogo o jogo do robô e eu tenho muito dinheiro.
Mas a verdade é que todos nós, essa é uma máxima, todos nós um dia vamos morrer. Seja tu pobre, seja tu rico, tu podes ter jantado hoje, mas tu podes morrer. Aquele que não jantou também pode morrer. Ainda há bocado passaram aqui uns senhores e disseram: vocês estão a pregar, estão a falar sobre a palavra de Deus, mas eu não tenho roupa, eu não tenho comida. Mas a verdade é que um dia nós vamos morrer e a única justificação que vamos ter, que nós podemos ter diante de Deus é se Jesus, é se o sangue de Jesus está sobre nós. E essa é a realidade, é por isso que tu precisas de Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ela também diz que todos pecaram. E porque todos pecaram, estão todos destituídos da glória de Deus. E se eu estou destituído da glória de Deus porque eu pequei, isso significa, e que o salário do pecado é a morte, isso significa que o que eu mereço é a morte. Mas aí que vem a boa notícia. É que Jesus, na sua infinita graça, Ele entregou o seu Filho. Para que o seu sangue, exprimido naquela cruz, me lave e me purifique diante da sua santidade. E é sobre isso que nós viemos pregar aqui. Esta é a palavra, esta é a mensagem mais importante das vossas vidas. Vocês podem ter passado por aqui com os vossos fones nos ouvidos, a olhar para o telemóvel, mas saiba disto, um dia você vai morrer. Um dia você vai passar desta para melhor. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui só de passagem. Sejas tu qual a religião for, frequentes a igreja que frequentes, saibas o que souberes, trabalhes onde quiseres, um dia tu vais morrer. E essa é a verdade. Jesus, tu precisas de Jesus para o dia. Se tu não precisas de Jesus para mais nada, um dia tu vais morrer e tu vais perceber que tu precisas sim de Jesus. Um dia tu vais perceber que te foi dada a oportunidade, que talvez tenha sido hoje, te foi dada a oportunidade para que tu sejas salvo. Aí as pessoas pensam: mas eu nunca roubei, eu nunca matei, porque é que eu iria para o inferno? Será que o inferno existe mesmo? Eu te aconselho a não pagares para ver. Eu te aconselho a não pagares para ver, porque Deus, Ele é verdadeiro e Ele não iria brincar com isso. Se Deus é justo, o pecado dele deve ser punido. O pecado dele deve ser punido. Esta é a oportunidade. A Bíblia diz: se ouvires a palavra de Deus hoje mesmo, não endureçais o teu coração. Hoje mesmo não endureçais o teu coração. Talvez vocês estejam passando por aqui e endurecer o coração e olharam neste preto a falar. Mas eu vos digo a verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E é tudo. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil.